dizem, e é uma história velha, mas exata, que os americanos inventaram a máquina automática de venda de refrigerante. E os juristas alemães trataram de explicar como se formava o contrato de compra e venda naquelas circunstâncias. Pois essa é a tarefa dos juristas, interpretar a realidade social, os fatos jurídicos que acontecem. E assim, à guisa de introdução, permito contar uma pequena história. Há uns anos atrás, o presidente do meu clube de futebol, da qual fui conselheiro um período anterior à gestão desse presidente, foi processado criminalmente. É um clube histórico. Não posso identificá-lo, evidentemente, porque há que se ressalvar que todos os processualistas gaúchos são torcedores desse mesmo clube. Mas foi processado criminalmente o presidente e absolvido por insuficiência de prova. Ao mesmo tempo, houvera a abertura de um inquérito administrativo que se processava perante o Conselho Deliberativo do referido clube. E no julgamento, no curso dos debates, um também ex-presidente, juiz de direito aposentado, alegou em defesa do seu colega o seguinte: absolvido no crime, não pode ser julgado outra vez, porque o julgado penal surte efeitos na instância administrativa. A pergunta que se põe perante esse fato concreto é a seguinte: o que aconteceu? Por que houve a duplicidade de juízos acerca da conduta do presidente? E, por fim, foi correta a alegação feita, então, e que levou ao arquivamento do expediente? É esse o assunto de que trataremos. Algo bem real e concreto, sem pejo do risco de cada um falar uma coisa completamente diferente. Fato é que os fatos jurídicos são aqueles que se encontram previstos nas normas. Também são jurídicos os fatos contrários a direito. Entre um e outro, só há uma diferença axiológica, não há uma diferença ontológica. E acontece de o mesmo fato jurídico, lícito ou não, incidir tanto em norma penal, quanto em norma civil ou norma de outra natureza, inclusive normas estatutárias, que prevêem a exclusão ou a punição de determinado membro por comportamento contrário aos interesses da sociedade. O caso clássico, todavia, é o do homicídio, que incide tanto no artigo 121 do Código Penal, quanto no artigo 186 do Código Civil. Portanto, é um ilícito penal e um ilícito civil. E, ademais, tem prevista no artigo 948 do Código Civil a forma da liquidação do dano. A esse fenômeno chama-se incidência múltipla. Não é fatal. Há ilícitos penais irrelevantes em qualquer outra esfera, como o crime de acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem, fato contemplado no artigo 341 do Código Penal, e, inversamente, ilícitos civis irrelevantes à tutela penal,
como é o caso da perda do pátrio poder pela prática de atos contrários aos bons costumes. Em casos de incidência múltipla, surgem duas pretensões distintas: a ação penal, cujo titular é o Ministério Público, e a ação civil, ex delicto, cujo titular é a vítima ou o lesado. Da primeira pretensão ocupa-se o processo penal, da segunda, o processo civil, perante juízos diferentes. Esse não é um problema novo. Na verdade, ele surgiu, segundo Nicolas Valticot, no exato momento em que o Ministério Público surgiu em França como figura independente. Daí que surgiram as duas pretensões, dois juízos que podem chegar a resultados contraditórios. E isso, a toda evidência, não é aceito com tranquilidade pela sociedade. Por isso, desenvolveram-se sistemas para buscar a harmonização dos resultados de ambos os processos. O primeiro sistema é o sistema da separação ou da independência, que se baseia na interdição de o lesado ou a vítima pleitear indenização civil no juízo penal. Essa independência pode ser absoluta, como nos sistemas da common law, em que não há nenhuma contaminação recíproca entre os julgamentos. E logo acode à mente o célebre jogador Simpson, fugindo da polícia de Los Angeles desesperadamente. É um caso emblemático. Simpson foi absolvido no juízo penal por negativa de autoria. Declarou o juízo penal que não foi ele que praticou o ilícito. Todavia, foi condenado no juízo civil a indenizar os pais da sua falecida esposa. Essa contradição é típica dos sistemas de independência absoluta. Desde logo, esclareço que nós, desde 1861, nos filiamos à independência relativa. Mas, antes de chegar lá, há também que considerar o sistema da adesão. É o contrário. Cabe à vítima postular a indenização no processo crime. Também aqui há uma subdivisão. Ou essa adesão é obrigatória, no sentido que a vítima só obterá a indenização se e quando postular no juízo criminal, ou ela é facultativa. Lá pode ser pleiteada, mas também é lícito, após o desfecho do processo crime, pleitear separadamente. Como dito, é curioso que o direito brasileiro se filiou ao longo da história, principalmente na primeira metade do século XIX, a todos esses sistemas. Mas, desde o artigo 68 da Lei 261 de 1841, o Brasil se filiou ao sistema da independência relativa. Esse sistema está estampado atualmente no artigo 935, segunda parte do Código Civil, que reza o seguinte: a responsabilidade civil é independente da criminal. No entanto, apesar dessa separação, há casos em que o julgado penal repercute na esfera civil. Mais exatamente,
a sentença penal condenatória, reza o artigo 91, inciso 1º do Código Penal, ela torna certa a reparação de indenizar o dano. Em 2008, a Lei 11.719 previu, no artigo 387, inciso 4, que o juiz penal, ao proferir a sentença condenatória, arbitre uma indenização a favor da vítima ou do lesado. Lícito conjecturar se o nosso sistema não abandonou e adotou uma forma, ainda que peculiar, de adesão da vítima ao processo crime. Temo que não. Na verdade, o juiz penal não profere qualquer condenação do réu a reparar dano, porque ninguém lhe pede isso, nem a resolução penal julgará a existência do ilícito penal em todos esses elementos. Desse modo, vigora o dito no artigo 63 do CPP. É lícito ao lesado ou à vítima propor ação civil ex delicto a qualquer tempo. Em geral, e assim se defendia na vigência do nosso primeiro Código Civil, os lesados propõem desde logo ação civil, pouco se importando com o resultado penal. Ao realizarem essa opção, vinculam-se ao desfecho do processo civil. Não importa que, julgada improcedente a ação civil, posteriormente haja condenação penal do réu. Em tal hipótese, resta a ação rescisória no prazo do artigo 975, ou seja, 2 anos, da data do trânsito em julgado. Mas, se o lesado ou a vítima não propuser a ação civil, vinculando-se necessariamente ao seu desfecho, podem aguardar o do processo crime, concebendo-se, então, 2 possibilidades. Primeira, sobrevém a sentença penal condenatória. Em tal hipótese, o regime brasileiro é peculiar, porque nada mais, nada menos, a sentença penal condenatória transitada e julgado, conforme dispõe o artigo 515, inciso 6º, do Código de Processo Civil de 2015, outorga ao lesado ou à vítima execução desde logo, pretensão a executar. Ou seja, não é necessário, perante a sentença penal condenatória, o processo de conhecimento. Passa-se a execução desde logo, sendo digno de registro que a oposição do executado se adscreverá aos termos do artigo 515, parágrafo 1º. Portanto, será extraordinariamente restrita. Bem, ao contrário, no processo de conhecimento, poderia utilizar de quaisquer defesas concebíveis. Esse sobrevém a sentença absolutória. Nesse caso, a teor dos artigos 66 e 65 do CPP, há que se investigar o seu fundamento. Ou seja, se, conforme o artigo 65, houve o reconhecimento de uma excludente de antijuridicidade como a legítima defesa, ficaria interditada a ação de reparação de dano.
Acontece que esses dispositivos não mais se harmonizam com a nossa Constituição. É que não se pode subtrair da vítima e o lesado a possibilidade de pôr em causa o seu direito. A vítima e o lesado não são partes no processo penal. Portanto, não podem ser atingidas direta ou reflexamente pelo julgado penal. Por isso, em qualquer hipótese, seja qual for o fundamento da sentença penal absolutória, lícito ingressar com a ação de reparação de dano. É claro que não se esgota nisso o nosso sistema de coordenação. Ainda há a possibilidade de o juiz civil, proposta, portanto, a ação civil pela vítima ou pelo lesado, suspender, na forma do artigo 315 do Código de Processo Civil, esse processo até 1 ano, por 3 meses até a propositura da ação penal. E uma vez proposta essa, por até 1 ano, aguardando a resolução dessa autêntica questão prejudicial externa. Mas esses propósitos de harmonização não são absolutos. Vencido o prazo de 1 ano, com qualquer questão prejudicial externa, o processo civil prosseguirá e o órgão judiciário julgará a ação de reparação de dano como lhe aprouver. Por fim, há uma hipótese desconcertante, ou derradeiro aspecto das relações entre o processo civil e penal nos casos de múltipla incidência. É que, ao contrário da sentença civil, em sentido largo, que é rescindível no prazo de 2 anos, salvo a mutação do termo inicial em determinados casos, que aqui não vem em conta, a sentença penal é rescindível mediante o que se chama de revisão criminal, talvez o mais típico dos recursos extraordinários, porventura existentes no direito brasileiro, sem prazo e exclusivamente pelo condenado. Pode, então, acontecer de a vítima ou lesado terem proposto a sua ação civil de reparação de dano, logrado êxito, realizado o cumprimento de sentença e, posteriormente, desaparecer o título. Ou seja, a execução fundada que era na condenação do réu desaparecer. Que fazer nessas circunstâncias? É claro que se houve a opção pela ação civil pública, o trânsito, a revisão criminal é indiferente porque, como explicamos, o autor da ação civil vincula-se ao seu desfecho. Mas se a execução foi fundada na sentença penal condenatória, é óbvio que desaparece o título e, com isso, a base da pretensão a executar. Essa é uma questão muito peculiar no direito brasileiro e quem lhe respondeu com exatidão pela primeira vez foi José Frederico Marques, no seu ainda imbatível Elementos de Processo Penal. Segundo o professor Frederico Marques, é possível, sim, ao exequente se defender contra a pretensão do antigo condenado criminal em reaver o que perdeu, alegando que, nada obstante o desaparecimento do julgado penal, subsistiam os elementos de incidência da pretensão civil. E, dessa maneira, se harmonizam os interesses em jogo. Embora eu tenha aludido à relação entre o processo penal e o processo civil,
Como o caso que trouxe a colação no início, relativo ao clube da minha predileção, essa regra vigora também na esfera administrativa. Os estatutos dos servidores de cada estado, e essa é uma questão afeta, pelo que eu entendi, a competência do desembargador Moritz, os Estados-membros têm competência exclusiva para legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores. A lei federal, ao contrário do que nós imaginamos, não é superior à lei do Estado de Santa Catarina ou à lei do Estado do Rio Grande do Sul. Elas apenas operam em esferas diferentes de competência. Então, tem o Estado de Santa Catarina a competência exclusiva a esse respeito, e, em geral, os estatutos dos servidores de cada Estado-membro declaram que a responsabilidade civil, penal e administrativa são independentes e autônomas entre si. Isso vale também para as sociedades de um modo geral, sociedades civis de modo geral. Então, cumpre responder. Era possível o Conselho Deliberativo daquele clube prosseguir no julgamento? Resposta: sim, porque a responsabilidade civil, penal e administrativa é independente e autônoma. E, sim, o referido presidente era culpado. Lamentavelmente, escapou da punição penal e administrativa. Como disse, e rememorando mais uma vez a jovem colega que foi fazer essa observação quando eu chegava, cada um diz uma coisa. Espero que o dito aqui tenha sido, em alguma medida, proveitoso. Muito obrigado a todos.